Paz do Senhor, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o apóstolo Paulo e o tema central é o aguilhão, Atos 9:5. Desde já gostaria de pedir para você que, se você não for inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho porque teremos o parte 2 e compartilhe essa mensagem com todo mundo que você conhece. Vamos lá? Atos 9:5 diz assim: E ele lhe disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar, ou seja, lutar contra o aguilhão. Quando eu leio esse versículo, já me vem uma frase na mente. O mais difícil de um chamado não é o chamado em si ou vivê-lo. O mais difícil do chamado é lutar contra aquele que nos chamou. E isso é muito forte, porque nós temos exemplos claros na Bíblia, como Jonas, que se tivesse obedecido à voz do Senhor e ido aonde o Senhor queria que ele fosse, ele teria poupado sofrimento para si e para os demais que estavam com ele. E isso nós devemos levar para a vida, porque nós vivemos uma geração que pede muito para o Senhor cumprir a obra, fazer as promessas, realizar, mas não quer andar debaixo do direcionamento de Deus. E aí passa por consequências e, o Senhor é ruim, Nathalie, ou o Senhor vai me castigar. Não, não é isso. É você que optou por viver uma vida longe do direcionamento de Deus. Então arque com as consequências. Então nós precisamos compreender que é vã, é loucura a tentativa de lutar contra aquele que tem o poder sobre nossas vidas. E Paulo entendeu isso no caminho de Damasco, que no versículo 6 ele vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, eis-me aqui. Parei, não vou lutar contra mais. Então nós temos dois momentos da vida de Paulo no caminho de Damasco: antes do caminho e depois do caminho. Antes do caminho de Damasco, você o conhece como perseguidor, como aquele que se levantou contra aquilo que eles chamavam de seita, o cristianismo, que para nós não é uma seita, é a nossa vida, é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos o Paulo perseguidor que estava no martírio de Estevão, e depois do caminho de Damasco nós temos aquele que é o mais conhecido da igreja, um dos maiores nomes da igreja, aquele que fez a teologia, aquele que deixou para nós, quase não sai, a doutrina que nós seguimos e temos como base. Escreveu 13 cartas e teve a sua vida de prisões e em prisões, e mesmo assim não negou o nome do Senhor. Então nós temos dois momentos da vida dele. Então, para introduzir, eu já quero desmistificar a parte que diz que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso não existe. Que Saulo, que também é Paulo, ou seja, é a mesma pessoa. Saulo é o seu nome judeu, de origem judaica, ele era judeu por natureza, e Paulo seria o nome latino, o nome grego. E naquele tempo era muito comum isso, vermos a pessoa ter esses dois nomes e usá-los. Ainda mais Saulo, que no primeiro momento da sua vida se especializou para ser fariseu dos fariseus, para ser um grande doutor, era poliglota, falava todas as línguas, tinha grande conhecimento, estudou aos pés da maior cabeça pensante da época, que é o doutor Gamaliel, um dos maiores fariseus e conhecedor, estudou a Torá. Então ele tinha mais de uma cidadania, ele se capacitou para isso, tanto que você vai ver um momento da vida de Paulo, ele pedindo para ser julgado em Roma, porque a maior perseguição, grava isso, na igreja primitiva, na igreja de Atos, a maior perseguição não partiu de Roma. Depois sim, que nós iremos ver no parte 2, o Império Romano veio com fúria, mas a maior perseguição veio dos judeus, veio dos sacerdotes, veio dos fariseus. Então assim, só para você ter uma ideia. Então, Paulo se especializou para ser o perseguidor, para ser aquele que defendia a lei mosaica com unhas e dentes, né? Você vai ver ele no martírio de Estevão, mas do caminho de Damasco para lá, ele é outra pessoa. Então, isso daqui é uma breve introdução sobre quem ele é e quem ele se tornou. Então, vamos lá. O Paulo, conhecido da igreja, teólogo, aquele que se doou ao Senhor, ele escreveu no total de 13 cartas. 3 delas são consideradas cartas pastorais, que é para Filemão, Timóteo e Tito. 4 delas foram escritas dentro de uma prisão, Filipenses, Colossenses, Filemão, e nós temos também Efésios. E dentre essas 4 cartas, na teologia, nós temos a carta de Filipenses, que é considerada a carta da alegria, levando em consideração que ele estava preso. E ainda preso, ele motivou o povo dizendo: se alegrem, pois eu aprendi a me alegrar. Eu sei ter abundância e eu também sei padecer necessidade, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele escreveu na carta aos Filipenses: pois estou certo que quem começou a boa obra em vós é fiel para terminar. Ou seja, era uma mensagem de alegria, de fortalecimento, estando ele vivendo um dos piores momentos.
Dentro dessas 13 cartas paulinas, epístolas paulinas, nós temos também uma carta que me chama muita atenção, também escrita na prisão, que é a de Efésios. Nessa carta ele ensina o crente a suportar no dia mal e ainda dá receita. Quer suportar? Fortalece aí, se reveste das armaduras e parte a parte ele ensina e vai para cima, fica firme. Então esse homem, conhecedor da igreja, Paulo teve um momento da sua vida que ele foi apedrejado a ponto de ser dado como morto e levantou e continuou pregando. Foi açoitado, foi preso. Você conhece a história quando Deus manda um terremoto e ele sai de lá e continua pregando. Sofreu um naufrágio, foi parar na ilha, foi picado por uma víbora e continuou pregando. É símbolo de resistência, como sofreu o apóstolo Paulo, mas continuou pregando e Deus era com ele. Deus fez Paulo viver experiências, e eu vou usar a fala que ele usou, inefáveis, a qual ao homem não é lícito contar. Subir ao terceiro céu. Olha, eu engasgando de novo, vai assim mesmo. Subir até o terceiro céu, ver coisa sobrenatural. Deus fez isso com esse homem. E ele vai dizer em um dos seus versículos que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Paulo viu coisas tão gloriosas que ele vai dizer: as momentâneas tribulações nem se compara àquilo que nós iremos receber. Olha como foi usado esse homem por Deus, como Deus o usou, como Deus fez coisas extraordinárias na vida dele. Mas quem era ele antes de Damasco? Quem era ele antes de Deus dizer que tinha um aguilhão na mão? Quem era Paulo? Eu já dei uma breve introdução sobre as suas características, estudado, mais de uma cidadania, poliglota, sabia falar com todo tipo de pessoa. E o que me chama a atenção é que antes do caminho de Damasco ele tem um encontro com Estevão, o primeiro mártir da igreja, aquele que pregou e disse que viu o céu aberto e Jesus à direita do Pai. Ele vai dizer, vai começar a pregar, e enquanto Estevão prega, Saulo está ali. E o que me chama a atenção é que a mensagem de Estevão, o evangelho que Estevão estava pregando, queimou no coração de Paulo. Porque ele conhecia tudo que Estevão estava falando. Estevão falou desde Abraão. E Paulo conhecia, ele era conhecedor. E o que me chama a atenção é que ele relutou contra aquilo que ele estava ouvindo. Na cabeça dele, eu não vou aceitar esse evangelho. Eu vou lutar contra o que ele está falando. Porque Estevão tinha algo que Paulo não tinha. Sabe o que era? Estevão tinha a graça, Paulo só tinha o conhecimento. Só que o que ele não entendia é que no momento que ele disse, vou lutar contra o que eu estou ouvindo, Deus está dizendo, eu já preparei um caminho de Damasco para te encontrar e te pegar na curva. Irmãos, Deus sempre tem um caminho de Damasco para aqueles que tentam fugir da direção da palavra dele. Então vamos lá. No caminho de Damasco você vai ver Jesus dizendo, dura para ti recalcitrar contra o aguilhão. Quando eu li isso, meu coração queimou e eu fui estudar o que era o aguilhão. E eu descobri que o aguilhão é uma vara com uma ponta de ferro que fica na mão do carroceiro. O carroceiro ele precisa que os bois venham preparar a terra para o momento de uma grande colheita. E para haver colheita na terra, é necessário que a terra esteja preparada. Então ele usa o aguilhão, aquela vara com uma ponta de ferro, como sinônimo de poder sobre o boi. E o boi tem uma missão, preparar a terra para ter colheita. Só que às vezes o boi tá rebelde. Deus já tá falando contigo, né, terra? Às vezes o boi tá rebelde e não quer caminhar, não quer preparar a terra. Mas se não prepara a terra, não tem colheita. Então o carroceiro usa o aguilhão para matar, Nathalie? Não. A palavra aguilhão significa estímulo, incentivo. Ele usa o aguilhão, coloca na costela do boi, pro boi entender que precisa caminhar. Se o boi for inteligente, ele vai perceber que se ele andar, melhora. Mas se o boi for desprovido de inteligência, ele vai se debater, ele vai surtar, vai se rebelar. E quanto mais faz isso, mais se machuca. Quanto mais luta contra, mais se fere. O objetivo do carroceiro não é matar o boi. O objetivo do carroceiro é fazer o boi caminhar para que haja uma grande colheita. Você está entendendo essa palavra? É por isso que Jesus, quando aparece em Damasco, vai dizer, Paulo, ei, vai ser dureza, filho, lutar contra o aguilhão. Não dá para lutar contra. E Paulo compreende que ele vai dizer, Senhor, eu entendi. O que queres que eu faça? Então, antes de Damasco, você vai ver Paulo dizendo, vou perseguir, vou pegar cartas, vou entrar, vou saquear, vou levar preso homens, mulheres, crianças. Depois de Damasco, você vai ver Paulo escrevendo sua primeira carta, que foi Gálatas, dizendo da seguinte forma, não vivo mais eu, mas
Cristo vive em mim. Olha que palavra poderosa. Paulo escreveu diversos versículos em Gálatas mesmo, que é considerada a primeira carta do apóstolo Paulo. Você vai vendo ele dizendo: não me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Antes do caminho de Damasco, todo o conhecimento que ele tinha, que era usado para algo ruim, agora é usado para algo bom, porque ele começa a pregar o evangelho para filósofos, para gregos, para romanos, para judeus, para todo tipo de povo. Em Gálatas surge um povo que é considerado judaizante, que é uma seita que se levanta pregando contra e querendo parar o evangelho. Paulo sabe como falar com eles. Em Atos você vai ver Paulo pregando a famosa mensagem que eu acho incrível sobre o Deus desconhecido, que o povo em Atena estava servindo um Deus que eles não conheciam. Era uma cidade idólatra e Paulo, quando chega ali, ele apresenta para aquele povo o Deus desconhecido deles. E ele diz: eu conheço esse Deus, deixa eu apresentar esse Deus para você. Foi Paulo que, depois do caminho de Damasco, ele não se intimidou com o apóstolo Pedro. Pelo contrário, ele disse: olha, Pedro, não é dessa forma. Ele o corrige e ele aplica sem medo, irmãos. Foi Paulo que, após passar pelo caminho de Damasco e Ananias o visitar, colocar a mão sobre ele e ele ser batizado, receber o Espírito Santo, ele passa um ano na cidade de Damasco pregando, sem se importar que a missão dele era entrar lá para perseguir e agora é para pregar. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, problema. Ele vai pregar o evangelho que ele recebeu sem medo. Foi tão perseguido ali que teve que sair da cidade descido dentro de um cesto. Foi levado ali para a cidade. Agora, após sair de Damasco, ele tem uma brilhante ideia: ir para a cidade onde estava o apóstolo Pedro, João, aqueles homens que andaram com Cristo, no qual são fundadores da igreja. E agora ele vai, e esse encontro não foi tão legal. Ao chegar lá, não foi tão bem recebido, com festa, embora fosse um novo convertido. Agora Paulo é direcionado por Pedro, dizendo: vai, volta para a sua cidade. Quando a gente precisar, a gente te chama. 14 anos, irmãos. E ninguém chamou. 14 anos na cidade de Tarso, até Barnabé ir buscá-lo, porque o Espírito desce em Atos e diz: separai para mim Paulo. Porque quando Deus tem um propósito, não importa quem seja, ele vai, faz, cumpre, tira do anonimato só para teu nome te honra. Porque uma vez que você disse: eis-me aqui, não vou lutar contra, o Senhor está dizendo: eu gostei, assumo o controle da sua vida. Faço da forma como eu quero. E não se preocupe com os anonimatos da vida, Paulo. Não se preocupe com quem poderia ajudar e não ajudou, com quem deveria acreditar no ministério e não acreditou. Eu tenho algo para a tua vida. E se eu tenho, o Espírito desce numa oração, tá escrita em Atos, e diz: separa Saulo para o ministério. E aí, quem é que vai contra a vontade de Deus? E alguém vai lá e separa Saulo para o ministério. E agora Paulo começa a sua primeira viagem missionária depois de 14 anos. E quando todo mundo pensa que nesse anonimato ele não viveu nada, lá em Coríntios ele vai dizer: conheço um homem que, se no corpo eu não sei, se fora do corpo também não sei, subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, a qual a vocês não é lícito contar. Porque no anonimato, onde o homem o esqueceu, Deus estava lá forjando ele para ser quem ele se tornou. E ele se tornou tão firme que, sabendo que sua cabeça estava a prêmio, porque eu falei para vocês que no começo não era a Roma que perseguia, mas depois se tornou o Império Romano que passou a perseguir. Então, sabendo que agora sua cabeça estava a prêmio, Paulo escreve a Timóteo a segunda carta, que para mim é quase um testamento. E ele vai dizer com alegria: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. E agora a coroa da justiça me está aguardada. Ou seja, já está preparada. Feliz, sabendo que iria padecer, sabendo que iria morrer, mas sabia para onde ele ia. Então é essa mensagem, essa introdução que eu quero trazer para você. Teremos o parte 2, onde falaremos de todas as viagens missionárias e sobre cada experiência de cada carta que ele escreveu. E sobre as suas perseguições, que não foram poucas. Como apanhou o apóstolo Paulo, como foi preso o apóstolo Paulo. Mas ele diz: eu guardei a fé, e guardou mesmo. E hoje é um dos nomes mais comentados da igreja. Ainda bem, né, terra,
que era Deus quem estava com o aguilhão, que o aguilhão não está na mão da morte, porque Paulo vai dizer, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está inferno, a tua vitória? Ou seja, a morte pode tentar, o inferno pode se levantar, mas eu sei quem tem o aguilhão na mão, eu sei quem está com a vara na mão, a tua vara e o teu cajado me consolam, então eu posso sim andar pelo vale da sombra e da morte, mas não serei atingido, porque eu sei que tu estás comigo, a autoridade é dele, o poder é dele, a unção está sobre ele, ele me chamou, ele me capacitou e ele vai dizer, onde está a morte? Onde está teu aguilhão? Cadê tua autoridade? Não tem, porque ele venceu a morte. Então é Paulo dizendo, posso passar pelo que for, mas eu sei que a autoridade, que aguilhão significa autoridade, está sob a mão de quem me chamou no caminho de Damasco. Pode te dar um conselho? Passe o que tiver que passar, mas passe na presença dele, debaixo da palavra dele, para que você viva aquilo que ele tem para você. Se você disser, Deus, como Paulo falou, o que queres que eu faça? O Senhor vai dizer, eu tenho algo extraordinário para realizar. Tenho algo grande para fazer. E é você que eu vou usar. E ele vai dizer para Paulo, levanta-te e vai. Então é a palavra do Senhor para a tua vida. Levanta-te, terra, e vai. Para de lutar contra. Natália, é difícil é lutar contra. Não lute, se renda. Viva o que o Senhor tem para você. Deus está dizendo, é chegado o tempo de viver promessa. É chegado o tempo do avivamento da igreja. É chegado o tempo porque Jesus está voltando. Para de temer, você não tem que temer a morte, o inferno, nem os levante. Se é Deus quem te chamou no caminho de Damasco e é Deus quem está contigo, vai. Não tenha que temer aos 13 anos de anonimato, que talvez Paulo tenha pensado, talvez eu nem fui chamado para isso. 13 anos, 14 anos se passaram. Quando completou 14 anos ele foi chamado. Talvez ele tenha pensado, me esqueceram, me abandonaram. Será que foi Deus mesmo que me chamou? Mas ele não questionou. Enquanto todo mundo esqueceu de Paulo, Deus estava dizendo, primeiro eu vou te preparar. Eu vou te mostrar tudo que eu tenho para te mostrar de espiritual. E depois eu vou te soprar para as nações. E foi assim que Deus fez. Soprou. Então Deus está dizendo para você, não lute, se renda. Porque eu quero fazer algo extraordinário nesse tempo na tua vida. Isso é só um pouquinho do apóstolo Paulo. No próximo estudo, falaremos um pouquinho sobre as viagens missionárias e sobre as suas cartas. E eu deixo claro algo para você. Melhor é estar no vale com Deus do que entrar no vale sozinho. Então escolha hoje estar no centro da vontade de Deus. Faça igual Paulo, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E se é Ele quem vive em mim, se é Ele que está comigo, eu vou viver tudo o que Ele tem para minha vida. Eu profetizo que é tempo de viver o que o Senhor tem para você, tá bom? Não tem morte, não tem inferno, não tem levante, não tem anonimato que invalide uma promessa, que invalide algo que Deus liberou sobre você. Então, fique com essa palavra pro teu coração. Deus te abençoe. Meu Deus, esse vídeo saiu, eu não acredito. Ai, tá gravando ainda. Terra, ô glória, fica essa palavra pro teu coração. Fique com essa palavra. Viva o que o Senhor tem para você viver. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. E é isso.